Fala galera, beleza? Estamos começando mais um episódio do podcast acadêmico e hoje é mais um convidado que foi muito pedido por vocês, que fala bem, que é engraçado e que eu adoro bater um papo com ele. Professor André Bellinati. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor Luiz Fernando Bogado. Luiz Fernando? Luiz Henrique, errei, confundi com outro Luiz. Eu nunca te chamo de Luiz, nunca te chamo Ninguém me pelo chama nome. de Luiz, acho que nem minha mãe me chama de Luiz. É verdade. Só Obrigado, Bogado, obrigado. Que isso, André, é um prazer te receber. Obrigado por ter vindo. Desculpa ter feito você esperar. Galera, eu fiz o Belly esperar aqui uma hora, coitado. Eu Tá de tava boa, atendendo vale a aluno, pena, não vale a consegui pena. sair a pena. Vale a pena. Desculpa, mil perdões. Não, vale a pena porque você até me contou por quê, né? Tava atendendo um aluno que Tava, exatamente. merecia atenção e valeu a pena ficar aguardando aqui pra te ver bonito e cheiroso do jeito que você tá tranquilo. E obrigado pelos pedidos aí, valeu, depois eu pago vocês. Pior que foi pedido mesmo, a galera perguntando. Inclusive, hoje eu tava lá na unidade, né? Aí eu saí correndo, falei, cara, tem que gravar, não sei o quê. Aí os meninos, quem vai ser o Belly? Mas eu vou falar, que merda. Foi isso aí? Não, tá bom. Ué, esperei isso tudo pra isso? Não vai ser, não. Mas deixa eu contar aqui antes de começar, que eu sou tímido, tá? Tudo que eu faço ao redor de mim, assim, no dia a dia, é pra esconder a minha timidez. Então tem alguns momentos aqui que eu vou ficar vermelho, que eu vou ficar tímido. Inclusive, pra falar isso, já me dá timidez. Sério mesmo, cara? É verdade. Assim, não parece ser tímido. Na verdade, é uma característica muito de professor. Já percebeu que tem muito professor que fala que é tímido na vida? A Silvia falou isso aqui, o Ricari falou isso. Muitos professores falam que são tímidos na sua vida pessoal, né? E a gente cria uma máscara pra gente poder se comunicar, Exatamente. né? Que é o nosso ganha-pão. E cria Mas, o por personagem. exemplo, quando eu tenho que interagir com os pais das crianças amigas das minhas filhas, cara, eu sou travadão. Porque eu não tenho assunto, né? Eu não tenho motivo pra conversar. Com um aluno, com um colega de profissão, sempre tem motivo pra falar. E eu não sei nada de futebol. Então os caras falam, e o Vasco e o Corinthians? Eu falo, não sei nada disso, não sei nem quem é técnico de time nenhum. Então, normalmente eu fico à margem dessas conversas. É curioso. Sabia. Algo que eu tô sabendo sobre você. Eu trouxe pra contar aqui só pra você. Você guardou esses anos todos, né? Só pra você. Belly, a gente sempre pede pro... Eu já bati no microfone, pediram pra eu não bater. Não, se tiver ruim aí, a Leire vai avisar ali. A gente sempre pede pro convidado se apresentar. Então, fala um pouco sobre você. Professor André, tem quantos anos? De onde você é? Como é que é? Bora então. Meu nome completo é nome composto, que nem o seu, né? Que é Luiz Henrique, no seu caso. O meu é André Ricardo Bellinati. Eu falo Ricardo porque eu não sou daqui, né? Sou nascido lá em Campinas, São Paulo. E nasci no longínquo ano de 1981. Já tenho 42 anos de idade. E estava até comentando com o pessoal aqui antes de você chegar que eu já tô nessa lida aí de sala de aula 22 anos. Eu comecei lá em 2001. Eu ainda estava no primeiro ano da graduação da biologia e eu comecei como plantonista de um cursinho lá de Campinas. Chamava na época DCE Unicamp, porque ele era do DCE da Unicamp. Aí depois o pessoal brigou lá, não deixaram mais usar o nome, virou Cooperativa de Saber. E aí nesse cursinho eu fiquei desde 2001 como plantonista, assumindo turmas em 2002, até eu vir para Brasília. Saí de Campinas para vir para Brasília, era ali o apagar das luzes de dezembro de 2009. E eu cheguei aqui, isso mesmo, dia 29 ou dia 30 de dezembro de 2009, e passei o Réveillon aqui de 2009 para 2010 já. Porque a minha esposa passou no concurso, né? A história de muita gente que está em Brasília. Pra cá, né? Brasília é a terra de imigrantes. E aí ela passou no concurso, e eu vim acompanhá-la, e até que deu certo, né? Olha onde eu tô hoje, na Academia das Específicas, porra. Deu certo demais. E não só pela academia, né, cara? A gente vai falar mais aqui. Você tem uma trajetória muito boa na cidade, né? Você trabalhou em muito lugar, Foi. Você trabalha em muito lugar bom. Fui muito bem recebido, inclusive, quando cheguei. Rolou uma indicação lá de Campinas. Eu trabalhava na época lá, não só na Cooperativa de Saber, mas num outro cursinho que chama Elite, que é uma marca que vem lá do Rio de Janeiro, né? O Elite pré-vestibular. E eu trabalhava lá nesse Elite, aí numa conversa de sala dos professores de brincadeira, no fim do ano de 2009, eu falei, porra, tô indo pra Brasília, vocês não conhecem ninguém lá, me indica. Aí o dono desse cursinho, o Eliel, ficou com essa informação na cabeça. Ele falou, cara, eu conheço um cara lá. E aí ele me indicou pro Olimpo daqui, me indicou pro Bernadelli. O Eliel e o Bernadelli, se não eram da mesma turma do ITA,
eram próximos. Se não é ITM, alguma coisa assim. Né? E aí, por indicação, eu já cheguei aqui em Brasília já dando aula no Olimpo. Já dando 18 aulas por semana. O Olimpo no auge, assim, né? O Olimpo auge, o Olimpo como a gente... Como o Olimpo, né? O Olimpo que viralizou. Exato. Cara, o Olimpo que a gente não tá vendo hoje em dia, infelizmente, né? E aí vira um ciclo muito bom, né? Porque você já vem de lá pegando no Olimpo. Foi. E aí... Cara, quem é esse cara que chegou novo na cidade? Não, mano, o cara é do Olimpo. E aí começa, né? Aí você começa a conseguir carga boa em muito lugar. E por isso, aí acabou que por isso você passou em vários cursos, ou não? E eu dei uma sorte também, que é no fundo uma sorte, né? De não ser da cidade, porque quem não é da cidade tem esse apelo, né? De gerar essa curiosidade, de falar, pô, quem é a pessoa, tá interessado. E aí, então, havia esse interesse pelo estrangeiro, pelo que tá vindo de fora, pelo imigrante. Então, por causa disso... curiosamente, no começo eu não fui para além do Olimpo, eu fiquei só no Olimpo. Eu enchi carga no Olimpo, mas não de começo. Quando eu cheguei, que eu já comecei dando 18 aulas, eu falei, eu sou muito bom. Cheguei na cidade, não conheço ninguém, eu já tô com uma carga legal, pagava muito bem na época. Pagava muito bem. Então eu tava ali, tava tranquilo até. Aí no ano seguinte, eles fizeram uma readequação por conta de muitas coisas que não cabem aqui. Eles reduziram a minha carga pela metade. O que foi horrível, porque foi no momento ali do início do ano. E de repente eu fiquei sabendo que a minha carga tinha caído pela metade. Ao mesmo tempo que foi muito bom, porque eu tinha acabado de prestar a prova para o mestrado na UNB e eu tinha passado. Então eu precisava de tempo para cursar as disciplinas. Então, de repente, um problema que tinha surgido ali, foi uma rasteira que me passaram no fim das contas, né? Acabou sendo uma bela de uma vantagem para poder cursar as matérias do mestrado, que foram uma pancada. Inclusive, se eu te conhecesse na época, eu ia te perturbar, porque tinha uma tal de estatística lá que me tirava a paciência. Puta que pariu. Pode falar palavrão aqui? Pode, não tem problema não. Tá. Já falei uns 20, né? E você ficou com essa carga reduzida? Aí, nesse ano de... Então, esse era 2010 com 18 aulas, esse ano 2011 com essa carga reduzida. Eu fiquei o ano todo com a carga reduzida, só no Olimpo. E aí, conforme o tempo foi passando, eu já tinha feito as disciplinas do mestrado, fui mais para a parte prática, aí eu fui pegando mais aulas no próprio Olimpo. Aí, de repente, o Olimpo encheu a minha carga, encheu a minha semana. Aí eu ia de segunda a sexta, todo dia de manhã, mais algumas tardes para dar aula lá. Ganhou muito bem, hein? Ganhei, fiz um pé de meia que me ajudou... E você não tinha filha ainda? Exatamente, que me ajudou a fazer o enxoval, né, das minhas filhas... Tanto da Sofia quanto da Catarina. Deu uma ajuda boa. E aí, nesse meio do caminho, eu prestei concurso para o IFB, para o Instituto Federal de Brasília. E a minha nomeação saiu ali no ano de 2016. Então, eu já estava esperando essa nomeação chegar. Eu tinha pedido redução de carga no Olimpo para que eu pudesse fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E aí, como acabou demorando, eu saí... Né? Fiquei com esse tempo livre na semana de ter pedido redução no Olimpo e eu acabei pegando aula no Único. E aí eu fiquei com um tempo um tempo dividido entre o Olimpo e o Único. Aí o IFB me chamou, aí é dedicação exclusiva, tive que sair de todos eles, né? E fui pro IFB. Aí, então você tinha dedicação exclusiva no IFB? Eu tinha dedicação exclusiva. Eu passei pro concurso de professor 40 horas semanal com dedicação exclusiva. Mas, cara, quando eu comecei a trabalhar lá no IFB, inclusive encontrei muita gente que eu tinha dado aula no Olimpo, em outros lugares, que acabou fazendo o concurso também, passou lá, né? Pessoal muito massa. Eu comecei a ficar meio deprimido. Eu comecei a ficar meio chateado. Porque não tem essa mesma movimentação que eu tô acostumado de escola particular e de cursinho. Era um negócio muito mais parado, um negócio muito mais... moroso. Ainda mais porque o campus que eu trabalhava, né, que é o do Riacho Fundo, estava em montagem, estava em, né, início de ensino médio. Então eu peguei lá a primeira turma de ensino médio, a turma que inaugurou o ensino médio do campus Riacho Fundo do Instituto Federal de Brasília. Então eu achava muito parado, eu estava começando a ficar meio inquieto. A minha esposa Simone estava começando a ficar incomodada comigo porque eu estava entrando mesmo num quadro de depressão. Aí eu resolvi pegar redução de jornada. Aí eu reduzi das 40 horas de dedicação exclusiva
para 20 horas semanais, porque com isso eu perco a dedicação exclusiva, né? Eu perdi a dedicação exclusiva, e aí eu podia voltar da aula nos lugares que quando eu saí, felizmente, me disseram com todas as letras que as portas estavam ainda abertas para mim. E aí eu aproveitei. Então eu voltei para o único, eu voltei a dar aula no único, fiquei um tempo bom lá, inclusive peguei não só o pré-vestibular, peguei também o ensino médio, bem legal. E nesse meio dessa história aí, eu entrei na Academia das Específicas. Né? Academia das Específicas, o início é quando? É 2017. 2017. Exatamente. Então, logo depois desse meu estado de desânimo, veio o convite para fazer parte da Academia das Específicas. Aí eu fiquei com o IFB, com redução de carga, com a Academia das Específicas, com o único. E aí eu comecei a ficar doido. Aí eu comecei a ficar do outro lado. Né? Porque eu saí da dedicação exclusiva porque eu estava fazendo menos do que eu gostaria. Aí, de repente, eu estava super atribulado e foi nesse meio desse toró todo que, em 2014, nasceu a minha mais velha, Sofia, e em 2017 nasceu a minha mais nova, Catarina. Aí eu comecei a ir pro lado oposto. Eu falei, caralho, não vou dar conta. Tá demais, né? Tá demais, tava loucura. Aí eu pedi para sair do único e depois disso aí eu comecei a ficar mais tranquilo. Aí eu comecei a me ajustar melhor. E agora, nesse exato momento, eu não estou no IFB. Eu pedi licença de 3 anos, sem remuneração, para eu poder aproveitar essa onda agora da academia de expansão, que está maravilhoso, né, com a unidade nova de Taguatinga. E também peguei aula na escola das minhas filhas. Qual é a escola delas? É o INDI, lá no começo do Lago O Norte. INDI, sim, sim. É o Instituto Natural de Desenvolvimento Infantil. Leire, como é que tá o... Só, desculpa aí, Beli. Claro. O microfone tá certinho, que tá meio torto aqui? Olha, tá tudo torto. Tá de boa? Tá de boa. Pronto, agora sim. Foi mal. Eu nem E vi aí, que hora no que eu Indy- entortei, acho que foi na água. Foi na hora que você foi pegar água. É. Eu tava preocupado de não sair o áudio Aí eu lá. tô agora, nesse momento, né, na Academia das Específicas, nas 2 unidades, no INDI, que expandiu, porque acabou de abrir ensino médio, e aí a turma do primeiro ano, que tinha começado ano passado, agora tá no segundo, então já tem primeiro e segundo ano do ensino médio, e ano que vem vai expandir mais um pouco, vai ter o terceiro. As turmas são pequenas? Deve As ser, turmas né? são pequenininhas, inclusive é a proposta da escola, né, a escola tem uma proposta mais acolhedora, e aí nisso também, né, a gente não espera que seja uma turma muito grande no começo. Aí ganha bolsa também, né? Aham. Pra eles é um negoção você tá lá, né? E pra Velho, mim o nome também, que né? você tem. Exato. É uma relação ganha-ganha demais. Exatamente. Você ganha na mensalidade, Uhum. ainda tem um salário e eles ganham de ter o famoso Belinati, né? Famoso, Grandioso já. Belinati. Deixa eu te fazer uma pergunta, Beli. E se for de cunho muito pessoal, À vontade. fica à vontade pra não responder, tá? Claro. Por que o IFB, sendo que você vinha numa carreira onde você ganhava muito, numa escola que até então era a maior da cidade, que era a que mais pagava na cidade, qualquer problema, entre aspas, você estava basicamente garantido, porque um professor do Olimpo conseguiria carga em qualquer lugar, como carga nunca foi um problema para você. Por que o IFB? Em primeiro lugar, obrigado pelos elogios. E em segundo lugar, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e insegura. Né? Então, apesar de você estar falando que eu tenho esse nome, que eu sou famoso, que as pessoas estão felizes de me ter aqui e tudo mais, eu tenho muita dificuldade para enxergar isso, para assumir que de fato eu ocupo uma posição semelhante a essa. Então, eu todo final de ano fico extremamente preocupado de não ter carga. Passa por esse, né, momento que eu relatei, que eu tive essa redução, né, lá no Olimpo, mas também por outras situações e também pela incerteza do mercado e porque, né, é tudo muito dinâmico. Então eu nunca tive essa certeza de que no ano seguinte eu teria pelo menos a mesma carga que eu tenho no momento. E então o IFB ele entra num lugar de segurança. Emprego público, estável para a vida inteira, que dá uma tranquilidade nesse aspecto fantástico. E é razoável, né? O salário, pagamento, né? a carreira é equivalente plano à de carreira, carreira, né? exatamente, do professor da educação superior. Justo. É a mesma carreira do professor da UNB, que a gente é uma instituição federal de Aham. ensino, né? Então é a mesma carreira do professor da UNB. Que é bacana, não estou desprezando de jeito nenhum, pelo contrário. E quando eu faço essa pergunta, não é desprezando. Não, com certeza que não. Longe disso. Aham. Longe disso. Porque o professor, quando ele, né, faz a licenciatura, você professor, ele acaba tendo ali, vamos botar 2 caminhos, né? Rede pública, Uhum. a rede privada. A rede pública vai normalmente pagar menos, Uhum. mas vai dar segurança. Exatamente. Né? Mas, enfim, você acaba, entre aspas, que é o que a gente fala muito de sumir no mercado.
Acaba exatamente, você desaparece. E era um medo que eu tava dentro do IFB. Se eu ficasse muito tempo ali e de repente tomasse essa decisão de voltar tardiamente, aí seria um tiro no pé. Porque eu não teria mais o espaço, não teria mais as portas abertas, né? Os contatos, exatamente. Então esse é um ponto, é o ponto da segurança. O outro ponto é o ponto social. Porque o IFB, né, na origem do Instituto Federal, que é a fusão das escolas técnicas, os Cefetes, junto com, por exemplo, né, as escolas militares, tudo, ele tem o propósito de ser descentralizado, de sair dos grandes centros. Então aqui em Brasília a gente tem, que nem o que eu trabalho, que é o Campus Riacho Fundo, Taguatinga, Estrutural, Recanto das Emas. São Sebastião. São Sebastião. O Frajola trabalhou lá há muito tempo, né? Exatamente. Aí, ó, representou a Leire aí, ó, São Sebastião. Já foi lá no IFB de lá, Leire? Fiz secretariado lá. Aí, ó. Conhece do que a gente está falando. Se bobear, deve ter visto Frajola por lá. É educação pública. Tiago. Um dia ele vai vir aqui. Um dia ele vai vir aqui. Então é educação pública, gratuita, de qualidade, né? Que leva para a galera que está menos assistida, a galera que está mais à margem. Pessoal que está afastado do grande centro. E profissionaliza, né? O Instituto Federal é isso, ele é o ensino médio profissionalizante. Exatamente. Ele tem o ensino técnico sempre atrelado ao ensino médio, quer dizer, ao contrário, né? O ensino médio sempre atrelado ao ensino técnico, além de oferecer o técnico para quem já tem o diploma do ensino médio e tem também outros níveis. Por exemplo, eu também dava aula lá na licenciatura em Geografia, numa disciplina chamada de Biogeografia. Então a gente atende ali uma grande quantidade de alunos que não teria uma oportunidade, por assim dizer, de um estudo de qualidade, porque não tem as condições de fazer o que no Brasil às vezes é necessário, que é o pagar a escola, porque o ensino público está deixando a desejar já há muitos anos. Uhum. A gente passou por um boom já de educação fantástico nesse país, mas agora a gente está no momento de uma depressão de qualidade. Desinvestimento. Exatamente, porque passa por tudo isso. Então eu queria essas duas coisas, né? A estabilidade e essa minha devolução para a sociedade, né? Porque eu fiz uma educação toda pública, toda a minha educação é pública. Fiz o ensino primário na época, né? O primeiro, o Fundamental 1 e 2 em escola estadual, lá na minha cidade, em Campinas. Fiz o ensino médio também em escola estadual, tudo nas contas do governo de São Paulo. E o meu ensino superior também está nas contas do governo de São Paulo, né? Porque a Unicamp também é estadual. Uhum. Não tem isso no nome então dela. Você fez na Unicamp, era uma pergunta que eu ia te fazer. Eu fiz na Unicamp. Sua graduação em biologia foi na Unicamp. E o meu mestrado depois na UNB. Então é tudo financiamento público. O currículo desse homem, você tá louco. E aí um dos objetivos era esse, era devolver um pouco para a sociedade. Mas eu tive muita dificuldade para me encaixar no dia a dia, na rotina, né? no perfil que é exigido para quem está dando aula ali, para quem está trabalhando, melhor dizendo, ali. Porque é pouca aula e muito administrativo. Então a gente é que faz a gestão do campus, né? A gente é que é eleito para ser professor, professor coordenador, professor diretor, professor reitor. Então eu não consegui me encaixar nesse perfil. Aí eu tô até meio que triste com essa saída, né, da educação pública, porque me abandono um pouco desse lado, desse retorno social, mas ao mesmo tempo que eu sinto esse carinho e esse acolhimento, esse aconchego muito claro no dia a dia, nos lugares que eu estou e também nos lugares por onde eu passei. Tenho nenhum rancor dos lugares por onde eu passei, tenho carinho por todos. Hoje você trabalha na academia e no Doppler, não é isso? E no Doppler também. No Doppler eu dou aula no pré-vestibular, que abriu o ensino médio, inclusive. Então é pré-vestibular e ensino médio. Eu dou aula lá no Doppler. Lá na Asa Norte. Lá na Asa Norte. Hoje são os dois lugares que você está trabalhando. Nos 3, né? Porque tem a escola das minhas filhas. Tem a escola das suas filhas, o Indy. Verdade. Só que nem o Július, né? 3 empregos. 3 empregos. A Mas eu tava com 4. Se eu não tivesse largado o IFB, eu tava com 4. Isso é muito comum com o professor, né? Cara, muito comum. Mesmo como, né, já um dos sócios da academia, ano passado eu trabalhava em 3 lugares. Uhum. Trabalhava na academia, no Dinatos e no apoio singular, que você também trabalhou por um tempo. Verdade, o apoio singular esqueci de comentar. Passei pelo apoio singular também, né? Que foi nesse momento que eu tava super atarefado, que eu não aguentava mais, que eu pedi para sair do Único. E aí as meninas lá do apoio, né? Ficaram sabendo que eu tava com alguma disponibilidade na agenda e vieram conversar comigo. E elas são simpaticíssimas e o lugar é super bacana. Duas queridas. E eu acabei aceitando, a Paula e a Aninha, né? Acabei aceitando. E trabalhei lá e fui feliz enquanto eu estive lá, mas eu voltei para o lugar que eu estava, que era o lugar da sobrecarga.
Inclusive, quando eu pedi para sair de lá, eu pedi 1000 desculpas. Falei, pô, fui eu que aceitei entrar, né? Eu podia não ter aceitado. Mas eu aceitei entrar nessa condição, que daí eu abri o jogo, falei que eu estava sobrecarregado, mas que eu achei que ia ser bacana, mas que eu voltei a ficar sobrecarregado. E aí eu precisei dar esse tempo. E aliás, é uma das coisas que você que é jovem ainda vai descobrir. Que quando a gente tem esse tempo de não trabalhar, puta, é o momento que a gente vive, né? Eu passei esses 22 anos, eu passei fácil 21 deles trabalhando insanamente. Esse é o ano que eu tô conseguindo deixar a coisa da tal da vida acontecer de forma mais relevante do que o tal do trabalho. Eu ia te fazer essa pergunta. Como que tá sendo agora que você tá com uma carga mais reduzida? Pois é. Então, eu tô tendo tempo até de gravar esse podcast aqui. Jamais. Imagina, professor, uma tarde de quinta-feira disponível. Eu não tinha isso. Ano passado era impensável. Impensável. Eu tenho dia na semana agora para levar minhas filhas para aula de desenho. Eu tenho a possibilidade de, sei lá, a minha esposa está viajando essa semana, né? Sou eu que estou com as crianças sozinho em casa. Então, eu estou com uma carga tal que eu consigo sair de casa, deixá-las na escola, chegar no horário do trabalho, dar conta de tudo que eu tenho que dar conta, terminar e voltar para buscá-las. Inclusive, até que a gente tava brincando aqui que o Bogado tá um pouco atrasado. Falei, então, a hora que der o horário aqui, eu tenho que ir embora, que eu tenho que pegar a criança na escola. Exato, tá certíssimo. Inclusive que eu tô sozinho, que em outros momentos eu falava, Simone, vai lá buscar. Pega lá pra gente, né? Mas hoje não tem jeito, não. Cara, é muito... Esse ano, assim, eu tenho de carreira um pouco menos que você, né? Bem menos que você. Você tem 22 anos, eu tenho 11 anos em sala de aula. Esse é o meu 12º ano. Uhum. Na verdade, é isso mesmo. Eu entrei na monitoria do Disney em 2011. Uhum. E professor mesmo desde 2012. Uhum. Esse é o primeiro ano que eu tô tendo algum tempo como esse que você tá... E é fantástico, que você tá dizendo aí. Eu ainda não tenho, por exemplo, filhos para poder colocar eles no exemplo, mas eu tenho alguns dias que eu consigo dormir um pouco mais, que eu consigo chegar em casa e de fato descansar. Uhum. Em 2019 eu não conseguia, por exemplo. Em 2019 foi um ano que eu dava quase 60 aulas por semana. Não, tá louco. E era todo dia, acorda às 7h20, chega em casa às 7 da noite, 8 da noite, mas não acabou, né? Exausto e não acabou. Trabalho de professor não acaba. E aí, né, elaborar aula, corrigir prova, elaborar a prova. E eu não vi um fim nisso, né, cara? É muito doido. Isso que você falou, Bogado, é uma coisa muito importante. Não sei se quem tá ouvindo esse podcast aqui sabe, né, do tanto de trabalho extra classe que os professores têm. Não sei se os outros entrevistados aqui falaram sobre isso, e confesso que não ouvi nenhum podcast até agora. Que isso, Leire? A gente tinha combinado, professor. Tem que assistir, professor. Ouvir, pelo menos, né? Eu fiquei sabendo que já tá na 2ª temporada, eu não vi nem a primeira. Você tá na 2ª temporada. Inclusive, o seu episódio tá bem no meio da 2ª temporada. Olha só. Mas se não falaram, né? Eu digo aqui, o trabalho que o professor tem fora da sala de aula é insano. E nessa história toda, eu não comentei ainda, mas vale a pena deixar registrado o absurdo que foi essa pandemia. O absurdo que foi essa pandemia, o tanto que a gente trabalhou a mais para se reinventar, para sair ali do que a gente sabe fazer, né? Que é usar essa máscara, que é trazer o conteúdo da maneira que é adequada para aluno do fundamental, do médio, do pré-vestibular. E esse conteúdo você tem que trazer de casa. Esse conteúdo é muito estudo. Esse conteúdo, para mim, pelo menos, não adiantou ter feito só a graduação. Eu precisei pegar muita coisa por conta própria. Eu assisti muita aula. Inclusive, esse cursinho que eu trabalhei, o primeiro cursinho, o DCE, Unicamp, um dos objetivos dele era ser formador de professores. Tanto que enquanto eu estava lá, eu participei de vários processos de seleção e de formação de professores que vieram depois de mim. E é um laboratório incrível, um laboratório fantástico você assistir aula de matemática, de física, de história, né? Eu, como professor de biologia, eu só ganhei assistindo tudo isso. E aí, mesmo assim, o trabalho dentro da nossa casa é enorme. E com a pandemia, eu acho que estou sendo modesto aqui. Modesto não, estou sendo conservador quando eu digo que ele quintuplicou. Eu montei um estúdio, até que meio parecido com esse que está aqui, para gravar as minhas aulas. Eu sei do trabalho que você fez, que o Luiz Fernando fez, que o Caetano fez, que a galera toda fez também, para a academia continuar ali, né, durante essa pandemia, o tanto que a gente se dedicou. E
esse momento dessa pandemia me fez enxergar isso mais claramente. Que a gente precisa dar conta da gente, né? A gente precisa cuidar da gente. E eu comecei a fazer terapia nesse processo. A pandemia foi declarada o quê? Março de 2020? Março de 2020, exatamente. Eu fiquei meio que o mês de março inteiro sem dormir. Eu não dormia. Acabava o dia, eu olhava assim ao redor e falava, nossa, eu tô cansado, eu vou deitar na cama. Aí eu ficava olhando pro teto, aí eu me revirava na cama. Aí a hora que eu percebia, o sol tava subindo e eu não tinha dormido. Aí toda essa rotina de trabalho. Porque estava ali declarada a pandemia, mas não tinha tudo parado, né? As coisas ainda estavam sendo compreendidas naquele momento. A galera tá querendo entender o que estava rolando, né? E foi quando eu comecei a fazer terapia. Inclusive, é uma das melhores coisas que eu faço na minha semana. É tirar esse tempo para falar de mim. E a minha terapeuta passou o começo todo ali dessa adequação, né, do professor durante a pandemia, me ouvindo reclamar, era o que eu fazia, e era onde eu conseguia colocar a minha válvula de escape, consegui manter a sanidade mental, mas hoje eu consigo falar com ela coisas muito mais profundas da minha vida, mas que esse momento criou essa base de confiança, né, para que eu pudesse, depois de começar a arranhar a superfície, falar de coisas mais profundas. E, cara, eu tô descobrindo uns negócios na minha vida que eu não tô gostando, não. Mas é importante... Mas é importante entrar em contato. É importante a gente estar entrando em contato com isso, porque eu percebi vários comportamentos, inclusive essa minha timidez que eu falei que eu tenho, ela tem raízes em coisas da minha infância, que eu tô descobrindo agora. E é doido como a gente não sabe coisas da gente mesmo, né? Sim, e muitas vezes se resume a nossa criancinha lá dentro chorando, né? Uhum. E entrar em contato com ela, conversar com ela. Abrindo um pouco da minha intimidade, trazendo minha terapia aqui para todo mundo, que tem a ver com essa insanidade de trabalho que meu pai e minha mãe tinham quando a gente era criança. Para manter a gente numa boa condição, meu pai e minha mãe trabalhavam absurdo, trabalhavam muito. E aí a gente acabava ficando só assistindo eles trabalharem, né? A gente ficava na escola de manhã, num contraturno, fazia o contraturno do Sesc à tarde. Aí a hora que a gente ficou grandinho demais, a gente dava conta já de ficar sozinho em casa. Aí às vezes ficava sozinho em casa com, sei lá, uma pessoa olhando, com a vizinha olhando, com a avó olhando. Mas que essa dedicação intensa ao trabalho que eles tinham nos deu muito conforto. Permitiu, inclusive, que a gente, né, chegasse onde a gente está hoje em dia. Mas que essa falta foi pesada. Que é o que eu não quero ter. Né? Eu não quero ter essa... Ia falar que é uma bizarrice, essa presença de falta, né? Essa condição de ser lembrado como ausente. Certo, eu te entendo. Para as minhas meninas. Eu te entendo totalmente. Você tá trabalhando para isso, né? Você tá fazendo isso acontecer. Eu te entendo porque eu passei muito por isso também. Meus pais trabalhavam na Caixa. Seus pais faziam o quê? Eu acabei não perguntando. Minha mãe é professora. E aí minha mãe tinha 3 empregos, mas assim, não era 3 empregos que nem o meu. Que 2 dias na semana eu tô num lugar, um dia eu tô no outro e outros 2 dias no terceiro lugar. Ela trabalhava de manhã em um, à tarde em outro e à noite no terceiro. Ou seja, aquela correria de trabalho em um, pega, desloca, vai pro outro, desloca, vai pro outro, chega em casa à noite. E aí esse trabalho... Professora, né? Exato. Não esse acabou. trabalho em casa era o fim de semana inteiro. E aí aquela casa dos anos 80, anos 90, aquela estrutura machista, meu pai, eu e meu irmão, sem ajudar minha mãe. Então minha mãe, além de tudo isso, ainda... Dona de casa. Fazia que é todo o trabalho do cuidar da casa, que era a quarta jornada dela. Né? Pesado demais. E você só tinha irmão, você não tem irmã. É, só tem um irmão mais velho. Você tem um irmão. É. Que é engenheiro. E não dá aula, graças a Deus. E ele é engenheiro que nem meu pai. Meu pai é engenheiro também. Então eu sou professor que nem minha mãe e ele é engenheiro que nem meu pai. E o seu pai trabalhava em empresa de engenharia? Alguma Meu coisa pai, assim? nessa época, estava numa fossa desgraçada. Né? Nessa época que eu lembro da minha infância, nesse recorte que eu tô trazendo aqui. Meu pai trabalhava em empresas de lubrificação na época, ele é engenheiro mecânico, né? Trabalhava na Shell, trabalhava em outras grandes empresas com lubrificação das grandes máquinas, dos grandes centros, né? de funcionamento dessas máquinas, por exemplo, de refino de petróleo. É, em São Paulo, né, cara? Ali, aquela região é muito... E aí meu pai não gostava, né, do furdurço de São Paulo, da bagunça de São Paulo. Aí ele mudou para o interior, que é Campinas, que hoje é uma metrópole. É uma metrópole. Então, quando ele mudou, era 1975, ainda era uma cidadezinha do interior. E aí, pouco tempo depois, ele foi demitido. E aí era na casa dos 40 anos dele, e ele não conseguiu se recolocar como engenheiro.
Aí ele ficou um tempão na fossa, tentando emprego de todo jeito. E aí ele conseguiu passar no concurso da Prefeitura de Campinas para ser fiscal de obra da prefeitura. E pagava mal, era um emprego desgraçado, ele ficava o dia inteiro rodando na rua, debaixo do sol, né? Mas ele fez acontecer. Trabalhava bastante, ele fez acontecer e... Até perdi o fio da meada. Desse negócio de trabalhar demais, sim. Então... E aí é algo que toca aqui agora na nossa geração, né? Que é preocupante. E aí eles se aposentaram e agora eles estão com todo o tempo, agora estão querendo curtir as netas, né? Estão tentando recuperar esse tempo de trabalho desgraçado. E eu não tenho previsão de aposentar, não. Você tem previsão? Eu não tenho. Não. Eu estava fazendo as contas, eu falei, eu já trabalhei em sala de aula 22 anos. Quanto tempo mais de aula eu vou dar? Será que eu vou dar mais uns 10 anos de aula? Eu falei, acho que não. Acho que falta mais uns 20 mais anos. Uns 20, Imagina, cara, eu daqui 20 anos dando aula ainda no ritmo que eu tava dando até pouco tempo, não tem jeito. Não tem o menor jeito. Foi uma coisa que eu percebi novo, que foi em 2019, né? Foi um dia de eu chegar em casa e falei, cara, até quando? Até quando? Porque hoje eu consigo, né? Disso. Hoje eu consigo, mas até quando eu vou dar conta Eu já não disso? estou conseguindo. Essa redução de carga, ela é parte escolha consciente e parte incapacidade. Não dou mais conta. Eu já tenho que dormir cedo, já tenho essas manias de velho, já tenho que dormir cedo, já tenho que ficar pensando ali em reposição de vitamina, essas paradas todas, o joelho já dói, né? Não dou mais aquele tanto de aula em pé o dia inteiro, o ombro também já reclama. E porra, imagina. E os professores que a gente conhece, que estão ali na casa dos 50, 60, 70. Teve uma professora lá do Dientos que ela aposentou porque veio a pandemia. Só. E na verdade, na semana que ela recebeu uma homenagem de 40 anos de casa, 40 anos, que ela vinha do INEI, aí o INEI virou COC, que virou Dinatus COC, que virou SEB. Mas aí foi tudo uma coisa só, né? E ela tava lá 40 anos. Na semana que ela recebeu uma homenagem de 40 anos, foi a semana que veio a pandemia. Nossa Senhora. Pra você ter noção, ela nem usava computador. As provas dela ela entregava manuscrito e a escola digitava para ela. Digita para imprimir. Olha que loucura. Outra geração. Não conseguia dar aula online, por exemplo. Há 40 anos, acabou aposentando. Em 2019, então ela começou em 1989. Se eu não fiz a conta errada. 79. 79. Não, ela era muito antiga, a professora Kátia. Aposentou agora, recentemente. recentemente. 40 anos de sala de aula, tem todo o respeito do mundo. É um absurdo, né, cara? Um absurdo. Eu não sei se eu conseguiria, não. Eu acho que o movimento que você fez é um movimento que eu me identifico muito. Como eu disse, apesar de eu não importantíssimo. Não ter filho. Saúde mental, importantíssimo. Saúde do próprio corpo, importantíssimo. Que é uma coisa que a gente bate muito na academia, né? Para os alunos. Exatamente. Que não adianta... Exatamente. Não adianta você estudar, e chega uma parte que não funciona mais. Não adianta você ter esse tanto de estudo e na hora você dá pipoco na hora da prova, porque você não... É uma das coisas que eu gosto tanto na academia. Inclusive agora esse ano, na academia, eu tô com um desafio novo, né? Com essa abertura dessa nova unidade de Taguatinga, eu comecei a fazer orientação de estudos. Exatamente. E na orientação de estudos, o que a gente conversa muitas vezes é isso. Até falei para os meus orientandos, um podcast que eu ouvi, desculpa, eu ouço alguns, não preciso ouvir esse. Tá no Spotify, claro. Tá. Você consegue ouvir. É fácil de achar, eu sei que é fácil de achar. Eu te mando o link depois. Valeu. É de graça. Mas uma das coisas que eu tava ouvindo no podcast, inclusive posso recomendar podcast aqui nesse podcast? Pode, claro. Chama-se Naruhodo. Tudo junto, Naruhodo. Naruhodo, se eu não lembrei errado o nome. Que é um curioso sobre ciência, mais ou menos leigo, não é tão conhecedor das ciências, que ele é apoiado por principalmente um camarada lá que adora ficar lendo artigo científico e fazer divulgação científica. Então, num desses episódios, eles falam sobre a importância da pausa no aprendizado. A pausa, literalmente a pausa, o pausar, o não fazer nada. Não é o terminei de ler este capítulo e antes de fazer os exercícios eu vou assistir televisão. Não, é uma pausa mesmo. Anda um pouquinho na grama, dá uma olhada pro teto, faz uma meditação, sei lá, faz um miojo, faz alguma coisa que não ocupe a sua mente, porque de alguma maneira, aí o cara lá, especialista, né, na parte da ciência, ele estava explicando que de alguma maneira o teu cérebro, enquanto você está na atividade, na leitura, no assistir da aula, no fazer a resolução da questão, seu cérebro trabalha de um jeito, fazendo conexões, procurando informações e tudo mais. Aí quando você faz a pausa,
Aquela área, ela tá com uma atividade aumentada. Então, cria ali tipo uma tempestade naquela micro-região do cérebro, meio que para o cérebro entender o que aconteceu e para ele poder manter as conexões que são úteis e eliminar as conexões que não são úteis. Então, é nessa hora da pausa que dizem ali que de fato o aprendizado acontece. E todo o argumento dele é para você ir contra essa lógica atual da sociedade que trata a gente como robozinho. Sim. Que a gente está estudando necessariamente quando a gente está lá em atividade. Porque isso é o que o computador faz. Se o computador está aprendendo os seus hábitos lá, é enquanto você está logado e mexendo. Só que o cérebro humano não é assim. O cérebro humano é estimulado, ele precisa de um tempo meio que para digerir isso, para depois ele voltar e resolver aquele problema da maneira talvez mais econômica do ponto de vista energético, talvez mais eficiente, talvez com menor consumo de tempo. É por isso que às vezes você está querendo resolver um problema, aí você para, porque sei lá, a campainha tocou, você vai resolver, e quando você volta, você encontra a solução daquele problema de uma maneira muito mais rápida, fluida, orgânica, muito mais rápida. É que é o modo focado e o modo difuso, né? Exatamente, da forma de estudo que a gente mesmo recomenda. É que o Pomodoro vai muito em cima disso, Exato, os 25 minutos de atividade intensa e 5 minutos no difuso. No difuso, exatamente. Exatamente E depois de um isso. tempo, meia hora de difuso, né? Exato, depois de um tempo você tem que dar um descanso maior, porque o cérebro vai minando as energias também, né? Hoje eu me atrasei para chegar aqui. Inclusive, eu estava conversando com um aluno sobre isso, né? Que ele estava me mostrando a prova dele, ele teve apenas 8 erros na prova de matemática. Isso é muito pouco. Ele tirou 36 acertos de 44, porque uma questão foi anulada. E ele estava falando justamente que das 8 questões que ele errou, a gente fez um pente fino dessas 8 questões. As 8 questões que ele errou foram porque ele perdeu muito tempo na questão que foi anulada. Ó. Era uma questão que ele já tinha feito muitas questões parecidas, perdeu muito tempo, porque ele chegou numa resposta que era a resposta que deveria ter no gabarito de maneira rápida, não bateu, e ele voltou na questão. Não tinha resposta. E ele voltou na questão. Ficou insistindo, voltou, Olha, fez a prova real. E quando ele percebeu, já tinha ido muito tempo. E aí, 8 questões que ele deixou pro fim. Não deu tempo. Não deu tempo. Sendo que das 8, 4 eram de análise combinatória, 3 eram de análise combinatória. E ele é bom em análise combinatória. Só que ele normalmente deixa a análise combinatória pro fim, porque ele leva um pouquinho mais de tempo para fazer elas, porque né, elas têm umas coisas mais peculiares. Não conseguiu ler. 2 que ele acertaria. Olha aí. 2 questões de geometria espacial que não eram difíceis, eram questões fáceis. Uma ele errou porque com o tempo ele teve que chutar e não leu. E outra ele errou porque ele não leu o diâmetro, né? Ele era diâmetro, na verdade era raio, né? Ele marcou diâmetro, era raio. Ou seja, marcou o dobro da resposta. Olha que deveria. Na correria de uma questão onde ele ficou insistindo, né? E aí eu tava conversando isso com ele, falei, cara, essa questão ela é pior ainda porque ela é anulada, né? Mas às vezes, pô, você vai fazer uma questão, você fica um tempão gastando ali energia nela, tempo. Cara, vai embora. Porque na hora que você estiver numa outra questão, talvez você lembre de como fazer essa. Quando você voltar, você já volta sem a tendência. Você nunca faz isso quando você está estudando? Você trava numa questão, você fica ali. Aí de repente você vai na cantina, bebe uma água, não sei o que. Quando você volta, larga. É que durante a prova do Enem não tem como fazer essa pausa de verdade, né? Não tem. Você fala, cansei de fazer aqui, eu vou ficar uns 10 minutos sem fazer nada. Não dá. Mas dá pra comer uma barrinha, dar um gole d'água. Ir ao banheiro. Ir ao banheiro. Você vai ao banheiro, cara? É um momento disso acontecer. Exatamente. Tem que saber usar a pausa, exatamente. Travou na questão, talvez seja a hora de usar a pausa. Ou usa a pausa, pula ela, depois mais umas à frente. Que não deixa de ser uma pausa, né? Porque você parou de pensar naquele assunto específico, você está pensando em outros. Mas vai acessar outras coisas. Mas o teu cérebro não para, isso é muito louco. O cérebro, ele tá pensando coisas. Ele continua. Inclusive agora, se você prestar atenção, você tá pensando em outras coisas. Com certeza. Enquanto você tá falando sobre isso. E quem tá ouvindo a gente aqui agora tá ouvindo e tá pensando em outra coisa. É muito louco. Associando. Você tá ouvindo a gente, já pensando, quando eu estiver fazendo prova. Eu fazia muito isso, cara. Eu estudei muito por prova para passar na UNB. Queria passar logo, enfim. E eu sempre contava os itens que eu estava fazendo, né? Então, quando eu chegava ali, a prova do UNB era de certo e errado, 100 itens ou mais. Sempre que eu contava 15 itens ou algo, né? Porque às vezes um bloco de questões não dá exatamente 15 itens, mas que no intervalo desse 15 itens, eu sempre parava, era um gole d'água. E dava um tempo. E comia alguma coisa. Eu não ficava 5 minutos parado, mas era um gole d'água, mastiga, conta 10 mastigadinhas, Concentre fecha o olho um pouquinho, isso. volta.
Porque eu percebia que depois desses 15 itens, se eu não parasse, eu não rendia. Pois é. Eu não tinha como. Pois é. É a brincadeira do, né, se você quer chegar rápido em algum lugar, não necessariamente ir na velocidade mais alta vai gastar o menor tempo, porque você pode se bagunçar no meio do caminho. Exatamente, se perde. Eu comento muito isso com os alunos, a galera ficando às vezes uma mania de ficar fazendo tudo de cabeça. Aí erra alguma coisa, não sabe onde errou, né? Como é que volta? Exato. Aí tem que fazer tudo de novo. Não adianta, não adianta. Belly, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez Unicamp? Fiz. Como foi o processo para você chegar até a Unicamp? Eu fiz 2 anos de cursinho. Eu fiz cursinho no ano de 2000 e em 1999, porque, entre outras coisas, né, eu fiz ensino médio técnico, né, como eu tinha comentado. Meu ensino médio foi do Centro Paula Souza, escola técnica lá de São Paulo, e eu sou formado em bioquímica, técnica em bioquímica. Então, eu tenho uma experiência de laboratório muito grande na bioquímica, na própria química. Eu aprendi muito sobre isso durante o ensino médio, mas para que isso coubesse na nossa grade horária, a gente teve uma redução de história, uma redução da geografia, uma redução da matemática, uma redução da física. E aí, quando eu me deparei com a prova da Unicamp, e não só da prova da Unicamp, né? Eu tentei Unicamp, tentei FUVEST, tentei Unesp, tentei tudo que tinha ali ao meu redor. E ali tem muita coisa boa para tentar, né? Muita São coisa Paulo boa para tentar. Demais. Inclusive, ter saído de São Paulo, né, me fez conhecer muito mais o Brasil, porque lá em São Paulo a gente fica fechado num mundinho muito escroto, um mundinho muito achando que a gente é a bolacha mais gostosa do pacote, inclusive a gente fala bolacha, não biscoito. Isso é um problema do Sudeste, talvez. A gente acha que a gente é muito mais importante do que de fato a gente é. Na verdade, Rio e São Paulo tem muito isso, né? São importantes pra caramba. Sim, mas não tanto. Não é o Brasil inteiro, né? Exatamente. E aí, prestando esses vestibulares, eu me dei conta dessa defasagem que eu tinha de conteúdo. Já sabia, né? Mas ela ficou evidente quando eu estava prestando as provas. E aí eu precisei de preparação especializada, né? De cursinho pré-vestibular. Aí, o primeiro ano que eu fiz de cursinho pré-vestibular, eu fiz noturno e eu fiz trabalhando. Né? Eu trabalhava durante o dia e eu fazia o cursinho à noite. Trabalhava de quê? Cara, eu trabalhei numa farmácia de manipulação. Então você aplicou sua formação técnica. Eu trabalhei pouco tempo na farmácia de manipulação, mas trabalhei. Trabalhou no laboratório? No laboratório da farmácia de manipulação. Cara. Trabalhei quer tomar umas bombas aí, você consegue me arrumar? Não? Eu mexia só com extrato de maracujá, mexia com coisinhas de acalmar, principalmente. Não, isso eu não quero, não. Essas paradas eu não tinha. Não, pra emagrecer ali... De emagrecer a gente trabalhava, vendia demais. A gente vai conversar. Mas isso faz tempo, lembra? Isso é 1999. Eu quero comer uns quiabinhos de Chernobyl. Não sei. Isso faz muito tempo. Aí eu fui também repositor de arara da C&A. Eu fazia a reposição da área infantil da C&A do Shopping Iguatemi de Campinas. Concomitante? Fazia as duas coisas, não? Não, isso aí já não é quando eu estava na farmácia, né? Isso é concomitante com cursinho. Com cursinho. Então você saiu do laboratório para fazer cursinho. Isso. Não. Era o laboratório, o cursinho à noite, depois a C&A, o cursinho à noite, e fui também recenseador do IBGE no censo de 2000, aí já é o ano seguinte. Mas aí aqueles contratos curtos, né? Exatamente. Trabalhei mais ou menos um semestre, pouco menos que um semestre. Que fera. E por que você saiu do laboratório, sendo que estava na sua área? Cara, foi uma confusão da vida pessoal. Entendi. A confusão da vida pessoal. Na época eu tinha um enlace afetivo ali, e esse enlace afetivo, essa minha ex-namorada me azucrinou que eu não deveria estar ali, porque ali deveria ser a vaga dela, né? Então ela veio do Instituto Federal com você? Não, ela não fez no Instituto Federal, é o ETCAP, o nome da escola é ETCAP, Escola Técnica Paula mas ela veio da escola técnica veio com você? Veio também. E aí arrumei uma desculpa e saí, né? Sem falar pra ninguém, a não ser aqui agora, não sei nem qual vai ser o alcance desse podcast. Cara, que foi por 1999 eu tenho a leve impressão de que já prescreveu. Prescreveu. Né? Eu saí por causa disso. Inclusive, a farmácia de manipulação era de uma conhecida do meu pai que tinha me arrumado a vaga. Foi uma confusão maluca. Mas eu tinha lá, vou me defender, eu não tinha lá só 18 anos. Então eu tava ainda fazendo muita merda. E aí, no fim das contas, né, não tendo passado nessa primeira tentativa em nenhum dos vestibulares que eu prestei, e eu não prestei só biologia,
Na época eu estava super na dúvida. Inclusive, por causa disso também, eu prestei farmácia e bioquímica, prestei veterinária, prestei biologia, prestei até algumas outras coisas que eu não me lembro agora, mas não eram só esses 3. E daí no ano seguinte, no ano 2000, aí eu fiz cursinho matutino, aí eu mudei o horário, não era cursinho noturno, aí eu não trabalhei, apesar de eu ter feito um tempo, né, esse trabalho no IBGE. E aí com muito esforço eu passei. E aí, curiosamente, eu passei de primeira chamada como 42º das 40 vagas disponíveis. Eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Eu não sei se no meio do caminho, não sei se no meio do caminho 2 aprovações lá foram impugnadas, não sei o que pode ter acontecido, mas eu sei que eu era o 42º da lista e eu passei em primeira chamada de 40 vagas. E aí eu fiz Unicamp noturno. Eu me candidatei para a vaga de Biologia na Unicamp noturno. Licenciatura, obrigatoriamente, porque lá é assim dividido. Né? Quem fez o curso diurno poderia ter a opção da licenciatura. Então estava fazendo bacharelado e poderia ser licenciado. E o curso noturno é só licenciatura. Não sei se ainda também rola isso. É? Matemática, por exemplo, aqui na noturno é só licenciatura. E eu nem sabia o que era esse negócio de licenciatura, para ser bem sincero. Aí quando eu prestei, cara, era outra... Você não entendeu que você entrou para ser professor? Era outra época, a orientação que a gente tinha de estudo, o contato que a gente tinha com, né, o pessoal já da profissão. E eu também não sabia nem qual era a profissão que eu queria seguir. Já era bem diferente do que é hoje. Então eu não tinha essa clareza do que era bacharelado e licenciatura, e eu optei pela licenciatura porque a concorrência candidato-vaga era menor. Né, o bacharelado, a concorrência era altíssima, inclusive era a época de pico de concorrência na Unicamp, a biologia diurno. Era uma época que estava explodindo ali ovelha Dolly, que estava se falando de transgênicos, cambal. Então estava tendo um apelo para a biologia muito forte. Aí eu fui para o noturno e aí que eu descobri o que era licenciatura. E aí nesse meio do caminho todo... Então assim, no meio do caminho você falou, opa, você é professor. Você não tinha pensado nisso. Eu consegui a vaga nesse cursinho, né, da CA Unicamp, para ser monitor, para ser plantonista. Não fiz nele. Eu fiz em outros cursinhos. Eu fiz no COC, cursinho COC. No COC, Colégio Oswaldo Cruz. O original Colégio Oswaldo Cruz. No ano de 99 e num outro cursinho que se chama Oficina do Estudante, em 2000. E aí, em 2001, com essa aprovação na Unicamp, aí procurando emprego, pai e tal, eu acho que até errei um pouco a ordem nas coisas aqui, porque eu acho que eu trabalhei nessa farmácia de manipulação em 2001. Olha aí, tá mais recente, hein? Acho que agora que você falou... Porque eu deixei de trabalhar na farmácia para ir para o cursinho. Pelo menos é o que eu me lembro agora. Posso estar confundindo. Mas então, enfim. Tem tanto tempo. Pois é. Mas enfim, aí eu fui para esse cursinho e eu adorei. Achei fantástico, achei o máximo. Porque apesar da timidez, né? Que a gente cria máscara e se vira em torno disso, eu gosto de me mexer enquanto eu trabalho, eu gosto de falar enquanto eu tô pensando. E, porra, a profissão de professor é perfeita para isso, né? É isso. E aí eu comecei a atender lá no plantão, tirar a dúvida dos meninos e me amarrei. Aí comecei a dar aula, me apaixonei, aí eu não consigo hoje me ver trabalhando majoritariamente em outras coisas. Claro que a gente faz outras coisas da vida, que nem estava comentando da orientação e enfim, mas o que me dá mais prazer de trabalhar é professando, é ministrando aula, é na docência. Acho o máximo, acho fantástico, é apaixonante. E nesse cursinho a oportunidade surgiu como? Foi foi um concurso, né? Uma prova que a gente prestou para seleção de monitor, seleção de plantonista, exatamente. E aí passei nessa seleção de plantonista e aí foi muito doida lá, porque o acolhimento pelos profissionais da atual cooperativa de saber foi fantástico, foi incrível, foi maravilhoso. E aí logo eu já me tornei coordenador de área, coordenando a área de biologia, e já assumi no ano seguinte algumas turmas, não me lembro agora quantas, talvez 4 ou 5 turmas. E foi desafiador ao extremo, porque eu fui ali para a sala de aula, né, na frente da lousa, para ensinar coisas que eu mal sabia. Que eu estava ali, né, recém-aprovado no vestibular. Mas você tinha estudado bastante no pré-vestibular. Eu tinha estudado bastante no pré-vestibular. Muito menos do que os meus orientandos estudam hoje, por incrível que pareça. E
E ainda não tinha visto muito do que eu precisava para ensinar ali no meu curso de graduação, porque eu estava no primeiro, no segundo ano do curso de graduação. Inclusive, dar aula me ajudou demais a entender o que eu estava tendo de aula na Unicamp. Fisiologia humana me lembra muito bem isso. Eu estava dando aula de sistema excretor, do sistema urinário, na verdade, né? O funcionamento do rim, o néfron e tudo mais, ao mesmo tempo que eu estava tendo isso na Unicamp. E uma coisa complementava a outra de maneira fantástica. E me ajudou demais a fazer o curso sem precisar de ajuda, sei lá, de pegar uma dependência de uma disciplina, alguma coisa do tipo. Né? Então me ajudou pra caralho. E aí uma das disciplinas que eu mais tive dificuldade aí não tem nada a ver com a sala de aula, que foi biologia, que foi genética molecular. Nossa, genética molecular a gente penou. Inclusive, estava até no grupo esses dias aqui, o pessoal relembrando. Nossa, lembra da disciplina? O grupo da galera que formou contigo? É. Você formou no Fluxo? Formei no Fluxo. Formei em 2005. E aí o pessoal lembrando. Lembra da disciplina de biologia de genética molecular, que todo mundo passou madrugadas e madrugadas estudando e a gente precisou. Aí tem lá um camarada que deu aula pra gente, outro que ajudou, outro que só dormia, mas que passou também. E aí a gente estava lembrando isso. Hoje você isso. não usa isso, né? Cara, não do jeito que a gente precisou lá naquela disciplina de genética molecular, certeza. mas uma coisa ou outra dá uma ajuda incrível. É que na verdade você acaba tendo um domínio muito grande, né, cara? Você consegue ver tudo de maneira muito ampla, né? É. E eu tenho muitos dos livros ainda de graduação que são úteis para a preparação de aula até o dia de hoje. Não exatamente as mesmas edições, né? As edições precisaram ser atualizadas, mas os mesmos títulos ali. Por exemplo, o Biologia Vegetal, que a gente tem intimidade, chama pelo nome do autor. É o Raven, o Biologia Celular, que é o Alberts, o Biologia Introdução à Genética, que é o Griffiths. A gente usa esses livros até hoje. Todo mundo da minha turma, né, que segue na docência, a gente comenta sobre isso, a gente compartilha algumas informações sobre isso, é bem legal. Bem massa. Fera. A Leire já me avisou do tempo ali. E realmente, você tem que ir, né, professor? Tem que ir. Já até estamos na hora. Você tem que buscar as suas meninas. Tenho. E eu tô de pai solo, não posso atrasar. Eu atrasei ontem, elas ficaram super preocupadas. Eu cheguei com 15 minutos de atraso, estavam lá em Polvorosa. Nossa, uma vez, cara, eu tenho isso, né? Eu era criança. Olha como isso marca. Então, me veio na hora a memória. Fazia jardim de infância, jardim 2, antes do pré, que na época era pré, hoje em dia é o primeiro ano que é a alfabetização. Na minha alfabetização era o pré. E aí era jardim 1, jardim 2, coisa assim, e eu ia começar a aula de futsal na escola. Então, assim, até então, o que acontecia é que eu ia de van e voltava de van. Uhum. E no dia do futebol, era o meu primeiro dia, meus pais usaram, você não vai voltar de van, porque você tem futebol, e a gente vai te buscar. Isso lá no Perpétuo Socorro, cara. Então, fiquei, os amiguinhos todos foram pra aula de futsal. Uhum. Maravilha, né? Criança jogando bola, não sei o que, tarará. Acabou, os pais dos amiguinhos buscaram, acabou a aula de futsal, a escola vazia, e eu fiquei sozinho. Caralho, seus pais esqueceram, foi? Não, eles estavam trabalhando, os dois trabalhavam muito na Caixa. Era muito comum nessa época. Minha avó morava lá, minha avó era viva. Atrasou. Minha avó cuidava muito da gente, então meus pais tinham essa facilidade de ter esse apoio de... Muitas vezes meus pais saíam de casa para trabalhar, eu estava dormindo. E eles chegavam no trabalho, eu estava dormindo. Acontecia muito. Então provavelmente meus pais pensaram, a gente vai sair do trabalho e buscar ele. Uhum. E só que às vezes do mesmo jeito que hoje eu me atrasei para chegar aqui porque eu estava fazendo um atendimento, eles devem ter se atrasado lá por algum motivo. Só que assim, criança não tem noção do tempo. Se hoje um adulto eu tivesse que esperar 1 hora, eu espero. Talvez naquela época eu não era acostumado a sair da escola à noite, já estava à noite. Isso, a noção do tempo faz toda a diferença. Eu não tinha, pra mim meus pais tinham me esquecido, todo mundo tinha ido embora, eu estava sozinho. Cara, foi uma coisa desesperadora. Eu não esqueço, assim, o tanto que eu chorei, o tanto que eu fiquei desesperado. E aí, o que meu pai fez, ele percebeu que tinha feito uma coisa que não tinha sido legal, né? Ele falou, não, vamos só vai ouvir Fred Mercury agora. Que eu era apaixonado pelo Queen, né? Tem até uma tatuagem e tudo. Fantástico. E aí me levou no Girafas, enfim. Mas muito doido, você falou isso, eu acabei... Na hora a gente lembra, falando da psicologia, né? Acessei instantaneamente. Esse dia. Ela tá lá. Eu lembro todos os detalhes. Só esperando um gatilho pra pegar o caminho. Eu lembro todos os detalhes desse dia, todos os detalhes. Eu só não sei o tempo. Eu só não sei quanto tempo eu esperei. Pode ter sido 1 hora.
Mas para uma criança foi... Cara, 1 hora para uma criança é uma eternidade. Exatamente. Deve ter sido no máximo meia hora. Foi desesperador. Foi Então, eu cheguei com 15 minutos de atraso. Eu sei o tempo, então... E as minhas filhas estavam desesperadas. Eu costumo chegar às 6 no máximo. Eu cheguei ontem 6h15. É o que aconteceu. Então eu vou encerrar, professor, porque você precisa buscar suas filhas. Mas eu não vou encerrar sem antes pedir para Leire colocar suas redes sociais aqui. Eu tenho que olhar para algum lugar nessa Pode hora? olhar. Assim, ó. Aí você faz assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Eu não sei onde é, não. Eu não sei fazer. Se tivesse assistido, saberia. Mais ou menos. É aqui, ó. Redes sociais. Tem uma só. @ Se você procurar o @ professor Bellinati, não entre. É meu, mas está desativado só porque eu esqueci a senha e tô com preguiça de recuperar. Pega o meu pessoal, que é o @André Bellinati. BELLINATI. Vai dar conteúdo certo. de qualidade, @André Bellinati. Outro conteúdo de qualidade, Meu conteúdo de qualidade ali, na verdade, é o conteúdo da minha vida, né? Qualidade. Qualidade, assim, primeiríssima qualidade. Primeiríssima. Qualidade também, Leire, é onde? @academia? Academia das Específicas. Com Sem certeza. dúvida nenhuma. Tá aí, Leire? Tá. E a falta de qualidade? @LH Bogado. Segue. Não, Belli, pelo vou te dar um contrário, prazer de Bogadão. pedir pra galera se inscrever, ativar o sininho. Isso. Então, o que eu falo? Se inscreve no canal. É um canal? Se inscreve também. no canal, ativa o sininho que tá aqui, ó. Se inscreve no canal e bora nós. E compartilha essa história pra todo mundo que puder. Não compartilha não, tem coisa constrangedora aí no meio. Não, tem não. Tem não, é importantíssimo. Você falou sobre tempo de qualidade com a família. Você falou sobre a importância da terapia, você falou sobre a importância de parar um pouco de estudar, você falou sobre a sua carreira, sobre você ter vindo da rede pública e ser um fruto da rede pública e sobre o poder de retribuir isso para a sociedade. Você falou muita coisa, isso é conteúdo de qualidade, professor. E aí, papo de velho, jovens, me ouçam, jovens, ouçam antes que seja tarde. Ó, o Bogado já tá fazendo certo, o Bogado não tem nem 25 anos ainda, já tá pensando. Tenho 30, achei meu primeiro pelo branco na barba semana passada. Nossa senhora. Fiquei desesperado. Eu tô platinado aqui já. Belli, só agradecer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite. Desculpa ter te feito esperar. Fique tranquilo, valeu a pena. Foi maravilhoso te ter aqui. Que bom. Espero que você volte mais vezes pro podcast. Ué, me chama que eu venho. Com certeza. A gente marca horário, hein? Agora você tem tempo, né? Pronto. Valeu, querido. Muito obrigado. Até a próxima, velho. Obrigado Valeu. demais. Tchau, tchau, galera. Valeu.